Hoje eu queria falar sobre qualidades de uma fé operante. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 5, eu quero falar sobre as qualidades de uma fé operante. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: e por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas é o quê? Cego. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Até aqui é o texto que eu quero deixar para a reflexão nossa essa noite. Mas, Mateus, eu preguei essa palavra a primeira vez você estava saindo das fraldas, ano de 2001, você nasceu quando? 90, né? Tinha 11 anos, ainda chupava bico ainda, 11 anos, mas o Mateus estava chupando chupeta e eu preguei esse sermão. Na igreja que nunca preguei, é a primeira vez. E eu lendo hoje, Pastor Júnior, Carlos Neto, eu lendo o Wally Wisber, que o pastor Mateus é fã,
O Hernandes Dias Lopes também copia tudo do Warren Wiersbe. O Warren Wiersbe, eu lendo o comentário dele, do Greg Kinner, lendo também o meu sermão de quase 20 anos atrás, eu comecei algumas coisas me chamaram a atenção. Aqui na igreja, graças a Deus, se eu não estiver enganado, irmã Patrícia, mais de 80%, se eu não estiver enganado, mais de 80% dos que congregam aqui, dos que frequentam a igreja Despertar da Graça, são motoristas. O povo aqui tem carteira, tem carro, né, Pastor Mateus? Não é tão chique igual o seu, mas todo motorista, irmã Terezinha, irmã Lutz, todo motorista precisa saber ler e obedecer às sinalizações. Isso é coisa básica. Tem que saber ler, você, Yuri, que quer tirar carteira, né? Tem que saber ler. Mas também não adianta só ler. É necessário obedecer às sinalizações. E dentre as sinalizações, nós temos as placas. Eu fui fazer uma pesquisa, né? Quais tipos de placas existem, Pastor Mateus? Você tirou carteira ou comprou carteira? Algumas placas, Carmelo, placas de regulamentação. Você estuda lá na legislação. Quais são, Patrícia, as placas de regulamentação? Eu coloquei duas aqui. Por exemplo, parada obrigatória. Pare, stop. É uma placa de regulamentação. Outra placa que a gente tem que obedecer. Sentido proibido. Não vá. Sentido proibido. Mas também existe, Nélio, Nora Ney que tirou carteira e não dirige, né, Norinha? Morre de medo, tem carteira e não dirige. Existem as placas de identificação e de orientação de destino. Por exemplo, uma, Pastor Mateus, essa Pastor Mateus ama, né? Carmelo também ama. Pedágio a 1 quilômetro. Todo motorista ama, né, Nélio? Quando vê 381 040, pedágio a 1 quilômetro. Aparece na hora dor no bolso, né? Você sabe que vai ter que pagar. É uma placa de identificação. Mas também existem as placas educativas e placas de serviços auxiliares. Por exemplo, uma placa educativa, que tem gente que desobedece. Mas essa placa, se você obedecer, pode salvar a sua vida. Use o cinto de segurança. É uma placa educativa. E uma placa, né? Essa é que o pastor Júnior mais gosta, de serviços auxiliares. Restaurante a 500 metros. Eu fui pregar em Oliveira, aconteceu um acidente, a estrada foi interrompida, a previsão ia demorar horas para liberar 381. Aí eu olhei, se não me engano, não lembro o horário, está pertinho do restaurante. Aí eu falei, vamos aproveitar, pastor Júnior, vamos almoçar. Aí ele falou, estou sem fome, está muito cedo. Aí quando ele viu o Willis
Neto, quando ele viu isso, o pratinho do homem, aí eu olhei e falei, isso é porque tá sem fome. Isso é porque tá cedo para almoçar. Mas a restaurante a 500 metros é uma praça de serviços auxiliares. Mas também existem as placas de sinalização de obras. E você precisa estar atento. Obras à frente. Ou desvio à esquerda. Desvio à direita. É uma placa de sinalização. Agora essa aqui é o que a mulher mais ama. Placa de indicação de atrativos turísticos. Essa é boa, né? Praia, montanha, Mineirão, são placas de atrativo turístico. Todavia, há na legislação, e dentre essas placas todas que eu citei, são as chamadas placas, Roseli, de advertência. Placas de advertência. Por exemplo, curva acentuada. Curva acentuada ou declive acentuado. E o motorista ele precisa ler, conhecer e obedecer. E aí você fala, pastor, por que você está falando isso? Porque a segunda carta de Pedro, ao contrário da primeira norinha, a primeira carta de Pedro, o assunto mais enfatizado é a graça de Deus. Pedro vai falar sobre a graça de Deus. Mas a segunda carta dele é chamada carta de advertência. E o que é advertência, Lourdes? Advertência, alguns sinônimos aqui são reprimendas. Advertências são admoestações. Advertências são conselhos, avisos. E aí eu vou concordar, Yuri, com Warren Wiersbe. Ele vai dizer, e eu coloquei aqui, pastor Mateus, se havia, preste bem atenção, você que está em casa e você que está aqui. Eu vou ler o que disse Warren Wiersbe. Ele disse assim, se havia alguém na igreja primitiva que conhecia a importância de permanecer alerta, era o apóstolo Pedro. Ainda novo na fé, a sua tendência era confiar demais em si mesmo. Confiava na força, confiava, pastor Mateus, no revólver lá, na faca, né? Ele andava armado, tinha espada lá na bainha, e novo na fé, ele confiava demais em si mesmo. Quando o perigo estava próximo, sem dar ouvidos às advertências do mestre. Mãe Terezinha, o Pedrão, ele precipitou-se quando deveria esperar. Alguém já cometeu esse erro? Precipitar? Pastor Mateus, ele fala isso comigo direto. Pastor Silas, respira fundo, calma, não precipita não. O Pedrão cometeu esse erro. Ele precipitou-se quando deveria esperar. Ele dormiu quando deveria orar. Alguém faz isso?
22 horas, está todo mundo orando, ou está dormindo. Jesus está lá agonizando no Getsemane e o Pedrão está sonhando. Ele dormiu quando deveria orar. Ele falou quando deveria ouvir. Falar quando deveria ouvir. E aí o Warren Wiersbe, ele vai dizer, ele mostrou-se um cristão corajoso, porém descuidado. Mas ele aprendeu, pastor Mateus. Ele aprendeu. E agora, na segunda carta, ele escreve, ele vai advertir. E ele vai falar sobre as qualidades de uma fé operante. A primeira coisa que ele vai deixar claro no verso 4, que eu não li, é que a vida cristã, Nélio, a vida cristã começa com a fé. É impossível, Patrícia, viver a vida de maneira cristã sem fé. Tem como, pastor Mateus? Deixa eu falar que é cristão e é ateu. Tem, Abner? Não, eu sou crente, mas eu não tenho fé. Eu sei que há momentos na nossa vida que parece que a nossa fé desapareceu. Ou é só eu? Tem momentos que a nossa fé, eu falo, irmã Terezinha, momentos de labuta, de choro, de incertezas, de decepções. A fé nossa parece tão insignificante. E tem 3 coisas, pastor Mateus, que toda oração eu até anotei. Eu fiz uma colinha, pastor Júnior, para mim não deixar de pedir. 3 pedidos eu faço nas minhas orações. Primeiro, Deus, aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Segundo pedido, arranque toda e qualquer incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. 4 vezes na Bíblia, eu disse isso aqui uns dias atrás, o justo viverá da fé. Irmãos, e tem gente que acha que se vê milagre vai ter uma fé operante. Pastor Mateus, tem gente que pode ver um milagre, que ele continua incrédulo. Tem gente que diante dessa atual situação que nós estamos vivendo, preste bem atenção, a última grande pandemia que teve os efeitos dessa pandemia do Covid-19 tem 100 anos. Há 100 anos, ou seja, há um século, não havia uma pandemia até que fizesse isso que o corona fez. E tem gente que em plena pandemia tá a filosofia do Zé Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não está nem aí. Não está nem aí, não tem arrependimento. É incrédulo. Não vê que isso, como eu já disse aqui, são sinais da volta de Jesus. Mas são incrédulos. Então, em primeiro lugar, aumente a minha fé. Segundo, arranque toda e qualquer incredulidade. E terceiro pedido, domine, controle a minha ansiedade. Ansiedade. E aí Pedro vai dizer, olha, a vida cristã
ela começa com a fé. E é fé, pastor Mateus, em uma pessoa. Que pessoa é essa? Que pessoa é essa, Carneto? Jair Messias Bolsonaro? Eu estou começando a... Será que eu errei de novo? Não! É uma fé na pessoa de Jesus Cristo. É fé em Jesus, Yuri. É fé no Salvador. E Pedro vai falar isso, a vida cristã começa com a fé. Mas aí tem gente que quer que Deus faz tudo. Aí Pedrão vai dizer, é um trabalho de parceria, pastor Mateus. É você e Deus. Qual parceria é essa que Pedro vai tratar aqui? E aí ele vai dizer, olha aí na tua Bíblia, por favor, deixa a tua Bíblia aberta, versículo 5, ele vai dizer, versículo de número 5, leia para mim, pastor Mateus, na sua tradução aí, na sua versão, 2 Pedro 1:5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento. E por isso mesmo, quem, Carneto? Vós. Não é Deus não, pastor Júnior. Não é Deus não, é vós. Vós. Diligentemente, com cuidado. E aí eu vou perguntar, e um dia eu acho que eu perguntei isso para o pastor Mateus, só eu não vou revelar para vocês a resposta dele. Eu vou perguntar a cada um aqui, não me responda. Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Porque existem gradações de fé. Existe fé pequena. Jesus falou isso, Norinha, com os discípulos. Uma coisa é ter fé, né, num barco sem tempestade, né? Um irmão me mandou uma mensagem um dia desse, semana passada, aí eu falei, você está errado. Ele falou assim, pastor Silas, estamos todos no mesmo barco. Eu falei, mentira. Tem gente que está num cruzeiro. Tem gente que está num iate. Tem gente que está numa canoa. E tem gente que não está nem numa canoa, tem gente que está agarrada num pedaço de madeira e tentando sobreviver. Eu gostei muito, eu vou citar aqui, o pastor Júnior é fã dele, achei um galã, Padre Fábio de Melo. Padre Fábio de Melo, ele escreveu um texto falando isso, Patrícia. É uma hipocrisia falar que estamos todos no mesmo barco. Nós podemos estar todos no mesmo mar. Mas tem gente aí em barco chique. Tem gente que está confortável. Agora, a nossa fé, ela é testada não quando há bonança. A nossa fé, ela é testada em meio a vendavais. A nossa fé, Nélio, ela tem que ser provada em momentos de incerteza. Jesus olha para os discípulos e diz assim, homens de pouca fé. Se Jesus olhar para mim hoje, vai falar o quê? Se Jesus olhar para você, vai falar o quê? Mas
aquele centurião, é o centurião, né, pastor Mateus, que chega até Jesus, pede a Jesus liberar uma palavra, Jesus já levou lá. E ele diz, não, eu não sou digno de que entres na minha casa. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus olha. O centurião é o que, pastor Mateus? Romano, pô. Não era judeu, não. É romano. Jesus olha para os judeus lá e diz assim, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. É como se chegasse aqui um espírita, chegasse aqui um budista, e Jesus falar, tem mais fé, nem ir no meio de vocês eu achei uma fé dessa. E a mulher sírio-fenícia? Jesus está andando, ela vai atrás, rogando, implorando. Jesus está calado, Jesus não fala nada. Ela insiste, e Jesus, quando resolve falar, Roseli, Jesus olha para ela e fala assim, olha, não é lícito pegar o pão da mesa e jogar, deitar os cachorrinhos. E ela olha para Jesus e diz, olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Há uma disputa ali, né, de povos ali, de etnias ali, e Jesus dá uma resposta para ela, mas diante daquela resposta, ela mostra uma fé, e Jesus diz assim, ó mulher, grande é a sua fé. E aí eu pergunto mais uma vez, você que está assistindo ali, qual é o tamanho da sua fé? Você quer ter uma fé operante, pastor Mateus? Eu me lembrei, eu queria indicar para a igreja, se der um dia eu vou passar aqui para toda a igreja assistir. Uma mensagem do pastor Ricardo Gondim, antiga ela, se eu não estiver enganando, tem uns 10 anos, onde a sua fé se sustenta, onde a sua fé se sustenta, e ele faz uma análise da vida de Pedro. Uma coisa é ter fé no meio da galera. E aí o pastor Ricardo Gondim cita lá, aquela loucura, né? É claro que ele não cita aquela loucura, ele cita a torcida organizada. O camarada, quando está no meio da torcida organizada, ele é corajoso. Ele parte para dentro da polícia. Ele derruba alambrado. Ele está no meio da galera, a fé dele parece que é uma fé operante, é o Pedrão. Quando Jesus está lá perto dele, os discípulos, os soldados chegam, o Pedrão arranca a espada e parte para o ataque. Você já viu esse tipo de crente, pastor Mateus? Dentro da igreja, ele é bravo! Eu conheci o irmão, ele torcia para aparecer algum endemoniado na igreja. Porque toda vez que aparecia um endemoniado, ele era o primeiro a desabotoar, arrancar a gravata e partir para cima. Esse é o Pedrão, Miguel. No meio da galera é corajoso. No meio é macho, Lourdes. Mas Jesus foi o quê? Algemado, preso. Cada um dos discípulos, perna para quem tem, correu, vazou, todo mundo.
Agora o Pedrão está sozinho. Passa alguém e olha. Você estava com ele, você é um deles. Eu? Cadê a coragem? Cadê a valentia? Na hora H, cadê o homem que desmanhou a espada, pastor Mateus? Quando está sozinho, é covarde. Quando está sozinho, a fé é inoperante. E aí o Ricardo Boninho fala, é uma fé que se acovarda, é uma fé que senta à beira da fogueira e está lá, Jesus está sendo castigado, humilhado, e ele está quietinho à beira do fogo lá, tomando um calor, esquentando. Passa outro e diz, você é um deles. Eu não conheço esse homem. Onde a sua fé se sustenta? E a fé, para ser operante, Pedro vai falar, e eu vou só citar, não dá para explanar tudo. Eu vou deixar isso como para o pastor Mateus fazer isso um dia, viu, pastor Mateus? Ele vai falar sobre 7 qualidades, como se fosse o fruto do Espírito. Não é 7 tranças, não. É 7 qualidades. 7 qualidades, Roseli, para você ter uma fé operante. E aí ele vai dizer assim, em primeiro lugar, verso 5, acrescentai a vossa fé a virtude. A fé tem que ser acrescida de virtude. E o que é virtude? Virtude é excelência moral. Excelência moral, qualidade própria para produzir certos e determinados resultados. Esse microfone aqui, ele está sendo útil. Ele está produzindo o resultado, pastor Mateus, que é desejado, que é esperado. A filmadora ali, ó, ela está sendo útil. Ela está produzindo o resultado que é almejado dela. E aí eu pergunto para você que está aqui e para você que está assistindo e irá assistir depois. Será que a sua fé tem virtude? Excelência moral? Será que ela produz aquilo que é esperado? Em segundo lugar, e a virtude, o conhecimento. Repita comigo, conhecimento. Mais uma vez. O que é conhecimento, pastor Mateus? Está aí no final do verso 5, 2 Pedro 1, verso 5. E a virtude, o conhecimento. A palavra que mais aparece na segunda carta de Pedro é a palavra conhecimento. Saber, ciência. E aí eu estava lendo o pastor Mateus Warren Wisber. Ele vai dizer que esse conhecimento aqui é algo que eu oro sempre na igreja. Os irmãos já ouviram várias vezes eu orando, pedindo os dons. Esse conhecimento está relacionado ao discernimento. Não é uma fé irracional, não, pastor. Tem gente que é louco. Não é nem fé, é fanatismo. Pedro está falando, a nossa fé
tem que ser acrescida de discernimento, Carneto. Tem que saber discernir o que é certo e o que não é. Não adianta. E aí eu vou lembrar do John Stott. Crer é também pensar. Já leu esse livro, pastor Mateus? Um dia você crer é também pensar. A nossa fé deve ser acrescida de conhecimento, ciência. Eu não gosto, irmãos, quando eu vejo algum crente falar, eu não gosto de ler. Tenho uma preguiça de ler. Meu Deus. Tem que ler. A pessoa não lê nem o que está compartilhando. Não lê nem o que compartilha, viu, papá? Conhecimento. Calma. Tem que vigiar, irmão. Hoje não tem, né? Hoje não tem desculpa mais para ficar igual ano passado, irmãos. A irmã lá na igreja, né? Um dia ela me bateu. Lá na assembleia. Que ela falou assim, irmãos, eu sou tão sem conhecimento. Eu falo, olha, irmã. Tiago diz que ele não tem conhecimento, peça a Deus, que dá a todos. Vai ler, persiste em ler, tem discernimento. Em terceiro lugar, verso 6, e ao conhecimento, temperança. Pastor não, né? Cantou Carneto, falou de Moisés, mansidão, temperança tem a ver com domínio próprio. Domínio próprio. Pastor Mateus, leia, por favor, Provérbios 16. E você está aí na sua casa, abre a tua Bíblia, você está aqui. Provérbios 16 e o verso 32. Pode ler bem alto aí. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha só, forte esse provérbio. Melhor é o longânimo do que o quê? O valentão. Melhor é o longânimo, é aquele que tem domínio próprio, é o que é temperado, do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A nossa fé, irmãos, tem que ter domínio próprio. Saber negar a si mesmo, pastor Mateus, é fácil? É fácil? Não. Há uma batalha dentro de nós, todo dia, Nélio. Há uma batalha. Mas tem que ter, a fé deve ser acrescida de temperança. E a temperança, em quarto lugar, são 7. E a temperança, a perseverança, a paciência. Pastor Mateus, eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia. Eu vejo o crente falar ainda, não, Deus não vai deixar esse trem durar muito, não. Aí eu olho para a Bíblia. Tem gente que enfrentou 3 anos no tempo de Elias, 3 anos de escassez. Eu não sei quanto tempo. Eu estou
pedindo a Deus acaba rápido, mas a gente tem que estar preparado. A nossa fé tem que estar crescida de perseverança. Se durar um mês, amém, 2 meses, tem que ter perseverança. Ah, Deus, se isso continuar, eu não sei o que será. Continue perseverando. Creia. A fé tem que ser acrescida de perseverança. E o que me deixa, pastor Mateus, eu confesso aqui, esse versículo me deixa muito assim, inquieto. O verso 8 diz que no verso 9, aquele que não há essas coisas é cego. É cego. No verso 8 diz que se não houver, irmã Terezinha, isso aí deixa a pessoa ociosa e infrutífera. Isso é muito forte, pastor Mateus. É a gente fazer uma análise da nossa vida. Será que nós não estamos infrutíferos, ociosos, estéreis? Perseverança. E a perseverança, final do verso 6, a piedade. O que é piedade, pastor Mateus? Obras. Uma vida piedosa. A fé tem que ser crescida de piedade. Leia o livro, eu terminei de ler, Piedade e Paixão. Piedade e Paixão, do Hernandes Dias Lopes. O cristão tem que ter uma vida piedosa. Acrescentai a vossa fé a piedade. Pastor Júnior. Em penúltimo lugar, e a piedade, olha aí, versículo de número 7, a fraternidade, caridade, fraternidade. Grande, o que é fraternidade? Grande afeição de uma a outra pessoa. Mãe Terezinha, como é que eu falo que tem fé e estou com raiva do irmão? Não suporto o irmão, odeio o irmão. Como? Acrescentai a vossa fé a piedade. E em último lugar, eu encerro. Um dia, se Deus der a oportunidade, eu quero destrinchar isso aqui um por um e falar. Mas em último lugar, encerrando aqui a nossa transmissão, e a fraternidade, o amor. Esse amor aqui, pastor Mateus, é o ágape. Agapô, é isso? Amor ágape. Esse amor aqui, ele está intimamente ligado com 1 Coríntios 13. Ainda eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, nada serei. A nossa fé tem que ser acrescida desse amor. E aí ele vai concluir, vai dizer, porque se em vós houver, verso 8, se em vós houver e abundarem essas coisas, tem que haver e abundar. Olha o verbo aí, pastor Júnior. Abundar.
se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9, porque aquele em que não há essas coisas é cego, vendo somente ao que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Que Deus possa, a gente possa orar. Acrescente a minha fé, Pai. Me dê uma fé operante, uma fé eficaz. Não é uma fé de fachada. É uma fé que vem gerar resultados. Amém? Nós vamos encerrar hoje. Eu queria chamar o Neto para fazer o último louvor aqui. Agradecer você aí, o pastor Mateus esteve aí acenando aí para você. Obrigado aí. Eu não consigo ler o nome aí agora de quem está aí. Mas que Deus abençoe a todos aí que estiverem. Compartilhe esse vídeo aí. Quem sabe a pessoa está precisando ouvir uma palavra dessa nesse caos que nós estamos vivendo. Um caos na saúde, um caos financeiro, e na nossa nação agora já estava um caos político, agora piorou mais ainda, Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida dos irmãos aqui, que você possa orar a Deus, aumente a minha fé, acrescente a minha fé. Não me deixe, Pai, naufragar. Não me deixe afundar. Que eu possa viver e nós possamos viver de fé em fé, de glória em glória. O Carlos Neto vai estar cantando aqui, o pastor Mateus orando e dando a bênção pastoral. Quarta-feira, às 20 horas, faremos, se Deus permitir, uma nova transmissão. Se disseres a mim, lança a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier afundar, repreendes a fúria do mar. Sei que assim posso em ti confiar, pois sei que a sua mão se estenderá e não deixarás que eu venha na fé naufragar. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio.
os teus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. E se acaso eu vier afundar, repreendes a fúria do mar. Sei que assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha na fé naufragar. Sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração. Todos os teus propósitos se cumprirão. Sim, eu creio. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio. Os teus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor.